Vamos deixar tudo pronto. A gente já vai começar a live de hoje. Beleza, vamos lá. Depois eu vou deixar essa live salva para quem quiser assistir. A live de hoje, na verdade, eu vou ensinar vocês a como fazer a avaliação do seu próprio equipamento, detalhe por detalhe, desmistificando algumas coisas, né, que influenciam no preço do paraquedas, na condição de uso do paraquedas ou não. Primeiramente, para a gente poder avaliar o próprio equipamento, nós precisamos saber alguns mitos e verdades. Eu separei alguns temas aqui para falar sobre o que tira o preço de um paraquedas e o que não tira na hora da avaliação do seu próprio equipamento na venda, né? É um momento agora que tem muita gente procurando vender o equipamento, que está precisando faturar um certo dinheiro, então quer avaliar o seu próprio equipamento. Então vamos lá. Quanto vale um paraquedas e como precificar? Primeiramente, a gente precisa tirar aí alguma dúvida de alguns mitos e verdades. O primeiro, eu montei uma lista aqui, né, para eu seguir, não sair da linha. O primeiro é idade e preço. O primeiro mito é o seguinte: existem algumas peças que sim, deve ser levada em consideração a idade do paraquedas e outras não. Como por exemplo, um reserva. O paraquedas, o velame reserva, por norma no Brasil, ele só pode ser usado por 30 anos. Então, nesse caso, sim, a idade de fabricação daquele velame reserva vai sim influenciar no preço final da peça. Por quê? Porque se você comprou um paraquedas reserva que é fabricado em 2018, ele vai vencer obrigatoriamente daqui 30 anos pela legislação brasileira, indiferente se você usou ou não. Então, nesse caso, para fazer essa matemática de avaliar o seu equipamento, você precisa levar em consideração a data de fabricação da peça. Agora, aonde que isso entra em cálculo no preço? Quais são as peças? Elas são o reserva, que possui data de validade, e o DAA, que possui data de validade. O container e o principal, você não usa a data como referência, você usa apenas o quê? Você usa a condição do equipamento, da peça, né, do principal ou do container, você usa os opcionais como base de cálculo e você usa o estado de conservação e o tempo que você tem de utilização daquele equipamento em saltos, tá? Eu vou falar isso mais à frente, né? Então aqui nós falamos de opcionais, estados da peça, condições de uso. Ah, tá. Outra coisa que entra em consideração é o seguinte: muita gente fala, esse paraquedas vale X ou vale Y. O que precisa ser levado em consideração também é o tamanho médio do harness, se é um tamanho que tem um pós-venda considerável. Por exemplo, um harness para uma menina de 1,5 m de altura, ele pode valer ou muito para quem está comprando, ou pode valer quase nada para quem está vendendo. Por quê? Quem está procurando é muito difícil de encontrar um harness daquele tamanho. Então essa pessoa já sabe que ela vai ter que desempenhar um dinheiro um pouco maior para poder achar isso, porque realmente é difícil achar um harness naquele tamanho que sirva no corpo dela. Mas para quem está vendendo, pode jogar também o preço lá embaixo, porque não é um mercado amplo de venda. É possível levar num loft e fazer o reajuste do harness? Sim, é possível. Então isso é um pouco mais técnico, precisa levar para um especialista. Ele vai fazer a matemática disso, vai ver a viabilidade da extensão, o encurtamento do harness, agregar o valor, o preço do paraquedas e ver se isso vale a pena ou não. E a possibilidade de venda, que a possibilidade de venda é como o mercado aceita a sua peça. Como, por exemplo, você tem um velame lá da Parachute de France que ninguém nunca ouviu falar, a sua possibilidade de venda é lá embaixo, isso afeta o preço do seu próprio paraquedas. Agora, se você tem um velame que aqui no Brasil é muito bem aceito,
Então, por exemplo, o Ícaro, Sapphire, Crossfire, os velames da PD, da Performance Designs, né? O Sabre, enfim, esses velames, eles têm uma possibilidade de venda maior e consideravelmente isso aumenta o preço na avaliação do seu paraquedas, beleza? Então, tirando esse mito e verdade, resumindo, é o que? Idade afeta o preço do seu paraquedas apenas em reservas e DA. Paraquedas não é igual carro, tá? A versão, por exemplo, Vector Micron V310 de 2014 é o mesmo Vector Micron V310 de 2018, ele não mudou. Se mudar, por exemplo, o Sapphire, né? Saiu o Sapphire 1, Sapphire 2, Sapphire 3. Se mudar alguma coisa no velame, ele muda o modelo. Não é igual o carro, que o Gol 2010 é diferente do Gol 2011, que é diferente do Gol 2012, tá? Então, resumindo, preço por idade de fabricação afeta reservas e DAs principais e container não afeta. Vamos para o segundo tópico aqui. O segundo tópico é quem deve ser levado em consideração na idade. Esse aqui eu já falei. Quem deve ser levado em consideração na idade. Outro mito e verdade. PET diminui a resistência? Não. PET não diminui a resistência desde que tenha sido feito de forma correta. Vamos levar em consideração o que é um paraquedas, o que é um velame e o que é um PET. O PET é um remendo, certo? Então, o que é esse remendo? É um pequeno pedaço de tecido unificando junto com outro pedaço de tecido através de costura, correto? Correto. O seu velame principal, ele é um grandíssimo PET. Ele é um PET gigante, eles são vários pedaços de tecidos unificados por costura, que esse resultado final dá um perfil assimétrico que gera sustentação. Resumindo, são vários pedaços de tecidos unificados por costura que formam uma asa de paraquedas. Então, o PET por si só não diminui a resistência do paraquedas quando feito de forma correta, e o PET por si só, ele é só estética, porque ele é um pedaço menor dentro de um pedaço grande. Isso derruba o preço do seu paraquedas? Cara, é ponto de vista. É ponto de vista. Aí entra naquelas pessoas igual o carro, né? Se o cara foi lá, bateu o carro, teve que arrumar a lateral inteira, a corzinha ficou uma quirela diferente. No comecinho, eu que sou daltônico nem enxergaria, mas uma quirela diferente a corzinha, o cara, não, esse carro já não vale mais para mim. Então isso é questão de gosto. Tem outros que vão falar, foi trocada a peça, essa aqui ainda não queimou na pintura? Tá funcional, tá operacional, tá legal? Bora, tá? Então o PET aí é uma questão de gosto, né? Mas não, ele não afeta a resistência do seu paraquedas. Outro mito, o modelo está atualizado, isso quer dizer que é ruim. Tá. Eu escuto muitas muita gente falando o seguinte, eu tô procurando um Sapphire 3, mas o fulano ofereceu para mim um Sapphire 2. Mas eu não queria um Sapphire 2, né? Porque ele é ruim, já tenho 3. Não, isso não é verdade. O Sapphire 2, ele é um velame tão bom quanto o Sapphire 3, como era tão bom quanto o Sapphire 1. São improvements, melhorou. Então vamos fazer uma analogia com carro, por exemplo. Não é que hoje existe a Ford Ranger Raptor lá, que a Ford Ranger convencional XLT lá é uma bosta. Não, ele é um ótimo carro, ele possui as suas tecnologias, possui as suas características de voo, que era a tecnologia que foi estudada até o momento da sua fabricação. Existe uma tecnologia, um avanço melhor na nova peça? Sim, existe, mas isso não quer dizer que aquela de um pouquinho atrás, aquela versão anterior é uma bosta. Não quer dizer. Porque se fosse uma bosta, nem estaria no mercado e não teria sido famoso o suficiente para te levar em consideração a comprar a nova versão dele. Então, se você está
querendo comprar, por exemplo, um Sapphire 3, porque ele é tão falado, ele foi tão falado porque existiu uma versão Sapphire 2 que era bom pra caralho. Então, assim, isso ramificou, todo mundo cresceu, gostou do negócio, investiu dinheiro na compra, a fábrica viu que aquilo estava dando demanda, investiu mais em tecnologia, mais em estudo e criou um melhor ainda. Então, se você está procurando o 3, não acha, isso serve para qualquer peça, tá? Container, reserva, enfim, tudo. Está procurando uma peça e você não encontra e tem uma versão que é um pouquinho anterior, não tem problema algum em adquiri-la. Vai lá, faz um salto, experimenta. Quem sabe você não se apaixona pelaquela versão, tá? Então, isso influencia no preço do seu paraquedas? Vai sim influenciar no preço do seu paraquedas, porque existe uma versão mais nova, tá? A quanto isso pesa, aí entra a questão de estado de conservação do seu velame, tá? Outra coisa que precisa ser levada em consideração na compra ou avaliação do seu paraquedas é o que? As peças são originais, todas as peças, tirante, bolsa, pilotinho, punhos, enfim. E se não forem originais, são peças compatíveis e muito bem executadas, isso precisa ser levado em consideração. E principalmente são peças compatíveis. Compatíveis. Tem muita gente que chega aqui e fala, Toligues, comprei um equipamento full aqui pela internet, chegou aqui, paguei baratinho. Aí chega aqui, o reserva está 2 vezes maior que o invólucro do container e não pode usar. Ah, mas cara, o cara usou a vida inteira. Infelizmente, usou de forma errada, deu sorte, não pode usar, precisa ser alterado. Então, na hora de avaliar um equipamento, eu sempre aconselho enviar para um técnico, ele dá uma olhada geral. Se tiver manutenção, olha, isso é muito bom, por quê? Se tiver manutenção, se tiver peça incompatível, você vai ficar sabendo disso antes de fechar o negócio e você pode entrar num acordo com o proprietário, com o cara que está te vendendo paraquedas e negociar essa manutenção com ele. Isso pode abaixar ainda mais o preço do equipamento que você vai comprar. Beleza? Vamos lá para o próximo tópico. Existem muitos outros critérios a serem levados em consideração, né? É uma livezinha curta, eu já estou acabando. Eu vou aqui para a parte de como precificar agora e a gente já acaba, né? Existem muitos outros critérios a serem levados em consideração de como colocar preço no seu próprio paraquedas para poder vender ou até para fazer uma análise para comprar um paraquedas. Mas esses detalhes mais específicos a gente demanda muito tempo e a gente entra num curso mais avançado, né? Agora vamos lá. Como precificar? Vamos começar falando sobre uma peça zerada. Essa peça zerada ela pode ser um reserva, ela pode ser um container, pode ser um DAA, ela pode ser um vilão principal. Existem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade. Vou tomar meu café aqui, peraí. Copo de 700 ml. Tem muita gente que tem uma certa dificuldade e fala assim, Nicolás, eu tenho um velame, mas ele tem 1, 2, 30, 50 saltos apenas. Como ele pode valer $1.900 se eu paguei 2.600? Bom, experimenta, puxa na sua cabeça o histórico da sua vida. Uma vez você foi na concessionária e comprou um carro zero. Você tira da concessionária, você paga lá 60 mil reais, você dá uma volta no quarteirão, volta lá e oferece ele para uma outra concessionária. Tem 3 quilômetros. Ele vai valer 20% a menos. Você pode espernear, querer... Não adianta, cara, porque é o seguinte, a pessoa que está... Você tem que olhar o ponto de vista do outro cara, do comprador. Ah, mas ele tem apenas 30 saltos, ele tem apenas 50 saltos, ele tem apenas 2 saltos. Funciona o seguinte, a pessoa que está disposta a pagar 1.900, 2.000 dólares, ela tem a opção do seu, ou ela tem a opção de colocar mais 300, 400 dólares em cima e pegar um completamente zero, com as garantias de zero de fábrica, e nas cores que ele quiser.
Então, assim, um paraquedas, logo no começo, não é interessante vender. Assim que você adquiriu ele zero de fábrica, vale a pena usar por um tempinho, porque ele vai perder 20% no mercado paralelo. Então, adquiriu o paraquedas, saiba que uma peça zero, você perde 20%. Isso é com carro, isso é com tudo. Não tem como, usou pouco ou não, esses 20% a gente acaba perdendo. Então, levando em consideração peça zero, a gente já matou isso, perde aí por volta de 20%. Não é o que eu gostaria, mas é o que o mercado, é como o mercado opera, tá? Reserva. Cara, esse aqui é uma peça que ela é meio complexa para fazer a avaliação de preço. Por quê? O reserva, claro também que a gente leva em consideração o estado da peça, mas não só o estado em si, como a idade de fabricação. Então vamos lá. O estado é o principal fator. Você precisa ver, na grande maioria o reserva está bem novo, porque está sempre fechado, está longe de luz, raio ultravioleta, está longe do sol. Enfim, ele está geralmente novo, com linha nova, desde que não tenha sido usado várias vezes. Ah, mas o reserva tem um comando. Isso tira valor? Não, não tira valor. Melhor ainda, você sabe que funciona, né? Tá funcionando, tá operando no lugar. Ah, mas tem 5 comandos. Não tem problema nenhum. Ah, mas o reserva, quantos comandos ele pode aguentar? Cara, um reserva aguenta tantos comandos quanto um principal. É que acontece que algumas fábricas limitam a quantidade de comando para fazer um novo teste, por ser reserva, né? Você não pode deixar ele levar igual um principal e deixar estourar para trocar. Então, tem ali uma limitação. Algumas fábricas pedem 40 redobragens ou após o 20ª abertura, 20ª, não é 1, 2, 3. 20 comandos daquele reserva, só então a fábrica, algumas delas, vão pedir para que sejam feitos alguns testes nele para ver que ele está bom para mais uma certa quantidade de abertura. Então, mas é basicamente o seguinte, não levando em consideração que o seu velame reserva tem muitas aberturas, como que a gente faz a precificação desse velame? Existem duas linhas de raciocínio aqui no Brasil que você pode levar em consideração para colocar o preço nele, que é o quê? Primeiro você vai colocar uma idade aí, então vamos pensar, a idade do seu velame reserva é de 2014, certo? A gente vai levar como base um velame de 2014. Então, beleza. Um velame de 2014. Qual é o limite de referência? Muita gente gosta de ir com reserva até 20 anos e o prazo máximo do Brasil é de 30 anos. O que você pode fazer? Você pode calcular o preço dele e o prazo disponível até 20 anos e pode calcular o preço e o prazo disponível até 30 anos. Como eu faço? Eu faço o cálculo de 20 mais o cálculo de 30, divido por 2 e tiro a média. Então vamos lá. Ó. Um reserva fabricado em 2014. Vamos levar em consideração que é um PDR, tá? Eu vou pesquisar aqui um reserva PDR agora. Ele está aí por volta de... Aqui vamos colocar PDR. Ele está por volta de $1.600, um reserva zero, certo? Então, $1.600, agora eu vou fazer por 20 anos. Eu vou pegar 1.600, dividir por 20. Então, 1.600 dividido por 20, eu tenho o valor de $80 por ano de depreciação. E vou tirar minha média, vou pegar também 30 anos, que é o prazo máximo, 1.600 dividido por 30, 1.600 dividido por 30, dá um valor de 53,33. Eu vou adicionar 53,33 mais 80, deu 133, vou dividir por 2 para tirar a média. Então, a minha depreciação média anual é de $66,66. Vocês entenderam a matemática do negócio? É simples. É o preço dele cheio, né?
Você não vai pegar frete nem nada, porque hoje em dia o paraquedista está indo mais para os Estados Unidos do que eu vou para Campinas, por exemplo. Então, isso aí desconsidera, tá? Tem IOF, tem o Sales Taxes, mas o pessoal vai lá buscar, então, enfim. Então a gente vai pegar o valor dele cheio, média de preço nos Estados Unidos, vai dividir. Se você quiser a base de referência de 20 anos, você vai pegar o preço cheio e dividir por 20 anos. Aí você vai ter o valor de depreciação anual do seu paraquedas reserva. Se você quiser 30 anos, você vai fazer a mesma coisa, 1.600 por 30, tem a depreciação média anual. Eu tiro a média dos dois. 20 e 30, soma os dois, dividido por 2, deu 66 e 66. Então, 66 e 66, como esse reserva, que eu dei um exemplo, um PDR de 2014, né, ele tem 6 anos de uso, então eu vou multiplicar por 6, deu 399 dólares e 96 cents. Eu vou subtrair isso de 1.600, então esse meu reserva, que vale zero, 1.600 dólares de 2014, ele passa a valer, por ser fabricado em 2014, 1.200 dólares. Esse valor, então, agora, ele foi fácil de calcular. Você pode operar com uma margem de 15% para mais ou 15% para menos. No reserva, não existem critérios para jogar o 15% para mais. Qual seria ele o único critério para você conseguir vender ele por 15% a mais desse valor de 1.200 dólares? O cara precisa estar apaixonado pelo seu reserva e está querendo comprar ele. Quase que impossível, né? Agora 15% para menos, aí é a média de negociação que você está derrubando ali para fechar o acordo, né? Então, beleza, chegamos no cálculo do reserva. Já falamos sobre o cálculo da peça zerada, depreciação média de 20% da peça zero. Agora o DAA. Vamos para calcular o DAA. O DAA ele é bem parecido com o reserva. Ele só vai ter alguns outros critérios a serem levados em consideração. Por exemplo, se for um Cypress que a fabricação é obrigatória a revisão ou não, as novas versões agora não é obrigatório, é altamente recomendado, mas você perde a garantia se você não fizer, né? Então o DAA ele vai ser a mesma coisa que o reserva. Nós vamos pegar o preço dele cheio, dividir pela vida dele, né? Os antigos DAAs até 2015, se eu não me engano, até 2015 ele tinha vida útil de 12 anos e meio. E a partir de 2015, eu posso estar equivocado, não lembro se é 15 ou 16 ou 14, 2014, preciso ver, depois eu checo e coloco em texto aqui. Ele passou de 12 anos e meio para 15 anos e meio. E a revisão passou de obrigatória de 4 anos para recomendada de 5 anos. Só que esse trânsito aí teve um ano no meio, que ele ficou obrigatória com um ano a mais e depois ele ficou recomendada dali para frente. Então basicamente, você vai pegar o preço cheio, dividir pela quantidade de anos que ele possui, de vida total, e aí você tem o valor de depreciação média anual. Agora sim você tem aquela margem de 15% a mais ou 15% a menos. Só que essa você pode aplicar. Como? Ele foi feito a revisão recentemente? Não, 15% a menos. Ele acabou de voltar da revisão? Sim, 15 a 20% a mais. Porque, ou seja, você acabou de investir mais o valor da revisão. Então, isso agregou ao valor. Agora, ele precisa ir para a revisão? Agora, imediato? Precisa. 20% a menos. Por quê? O cara está injetando dinheiro numa peça, onde ele vai ter que injetar mais dinheiro, enviar para os Estados Unidos, fazer a revisão para depois voltar. Então, é aí que entra, até passa desses 15%, chega até a 20%, e essa consideração deve ser considerada se ele acabou de fazer a revisão ou não. Mas, basicamente, resumindo, é o preço cheio da unidade dividido pela quantidade de anos que ele tem remanescente. Adiciona 15 a 20% se acabou de fazer a revisão, retira 15 a 20% se já fez a revisão.
tá? Agora, container, meu amigo, esse é o mais difícil de colocar preço. Por quê? No container, você precisa primeiro levar em consideração o modelo dele, quanto vale o modelo. Aí você tem que adicionar o que ele tem de opcionais. Depois você tem que levar em consideração a disponibilidade de vida útil baseado nas suas condições e estado atual. É por isso que eu recomendo, nesse caso, enviar para um técnico, dar uma olhada e falar, olha, ele aparenta ter X, ou fazer uma análise um pouco mais técnica para falar, seu paraquedas tem uma disponibilidade de vida de X saltos ou Y saltos. Qual é a média, se você tiver a ideia exata de saltos do equipamento, qual é a média de saltos de um container, de um harness em container? Tem alguns que duram mais, tem outros que duram menos. Mas a média de salto aqui no Brasil de um harness e container, pelos dados, né, e análise que nós fizemos no decorrer desses 20 e poucos anos, é de 4.000 saltos. Não deveria ser tudo isso, mas é o que está durando um container. Então é basicamente o preço dele cheio, inteiro, você vai dividir aí por 4.000 e você consegue tirar uma base de quanto depreciou por salto. As fábricas recomendam que um harness de um equipamento seja trocado com 1.000 saltos. Tá? Isso não é nossa realidade no Brasil, infelizmente, não tem como fazer isso. 2.000 saltos, se mantendo a revisão e os cuidados em alta, tudo certinho, 2.000 saltos o equipamento vai de boa. 4.000 saltos é a média geral que dura esse conjunto. Então aí, de novo, para ter um preço no seu container, seria interessante você levar o quanto vale aquele modelo no mercado, quanto tem agregado de opcionais, qual é a condição atual e a disponibilidade de vida. Então vamos falar que esse container vale $2.000, tá? Idade, no caso do container, não entra na matemática. Eu tenho um container que vale $2.000, claro que não é isso, é mais, mas vamos como base de referência, e ele faz 4.000 saltos. Então, dividido por 4.000, o meu container perde valor de 0,50 cents por salto. Ah, mas esse container fez 1.200 saltos. Multiplica por 1.200. Então ele perdeu $600 de depreciação. Você retira isso de 2.000. Cheguei, meu container vale 1.400. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Beleza? Sobre alguma dúvida, depois me pergunta que eu respondo. E a última peça para a gente acabar a live de hoje é como precificar o seu principal. Cara, o principal é a peça, uma das peças mais fáceis que tem, mas ainda assim existem alguns critérios a serem levados em consideração. Primeira coisa que você precisa agregar no preço é qual é o preço médio do modelo dele zero. Então, preço do modelo, você precisa avaliar as condições das linhas, e aí entra um critério que é muito interessante. Quais são as cores do seu paraquedas? Ah, Nicolás, mas cor tem a ver? Tem sim. Se ele for cor cítrica, ele dura menos. Principalmente o laranja cítrico promocional da PD. Aquilo lá vai embora rapidinho. Então, sim, precisa levar em consideração as cores. Isso agrega no valor do preço do seu velame principal ou não. E a disponibilidade de vida média dele. Um velame esportivo, um velame, vamos colocar aí, intermediário, tem uma vida média de por volta de 2.000 saltos. Tá? Tem velame que dura muito mais, tem velame que dura muito menos. Mas a média geral é de 2.000 saltos. Então você vai levar em consideração o quê? O preço do modelo zero, né? A condição das linhas precisa trocar imediatamente. Aí você retira o valor de um line set novo e um reline do preço. Acabou de fazer, você agrega esse valor ao preço. E as cores? Se forem cores cítricas, tira um pouco do preço. Isso aí tem que levar em consideração ao que ele tem. Mas a disponibilidade de vida é por volta de 2.000 saltos. Então, é o preço dele cheio, agregando isso, né? Se tem jogo de linha ou não, as cores e tal.
dividido por 2.000. Então vamos pegar lá, um velame, eu estou falando bastante do Sapphire, porque o Sapphire é o velame que está em alta, Crossfire, Sapphire, a Icarus agora está na moda aqui no Brasil, né? É o que mais está vendendo. Então vamos lá, a média de um velame desse é de $2.500. Se a gente dividir por 2.000 saltos, em tese, esse paraquedas desvaloriza $1,25 por salto. Então é ali que você tira a média. Ah, Nicolás, eu comprei 0, paguei 2.500, mais 400 de frete. Tira os 400 de frete. Isso não entra no cálculo. Então vamos lá, ele vale 2.500. É esse valor que entra no cálculo. Divide por 2.000, no caso do principal, $1,25. Aí eu fiz 347 saltos. $1,25 vezes 347 saltos. Nós temos uma depreciação de $433,75. Nós vamos tirar isso de 2.500. Sobrou o seu paraquedas vale, com 347 saltos, ele vale $2.066. Agora a gente entra no X da questão. Ah, ele vale, eu posso vender por isso? Você não vai conseguir. Por quê? 2.066 está dentro da margem de 20% de depreciação de uma peça zero. Ó, você pegar $2.500 e tirar 20%, ele dá 2.000. Entendeu? Então, o cara que tem, o comprador que tem 2 pau na mão, ele não vai comprar o seu com 347 saltos. Ele vai investir mais $400 e pegar um 0. Então aí é uma questão de bom senso. Tira o 2.000, que é um número alto da sua base, joga 1.920, 1.940, 1.980 e aí trabalha com essa margem de 15%, né, de negociação, seria uma boa venda. Beleza, galera? Espero ter ajudado. A live de hoje eu acabo por aqui. Futuramente eu vou montar um curso que é o Master in the Inspection novamente, onde esse vai ser um dos tópicos, como precificar o seu próprio paraquedas. Quem tiver interesse, eu vou informando dia a dia. Beleza? Eu vou deixar ela para assistir quantas vezes quiser, salvo aqui. E vou ler os comentários do pessoal para ver quais são as dúvidas e aí eu vou respondendo por texto. Beleza? Saltem com segurança. Sky Help. Vem fazer parte dessa família. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.